Boa noite. Boa noite. Como o Renato já me apresentou, né? Mas meu nome é Luiz, sou do Ministério de Música, né? Venho aqui toda semana para tocar e louvar a Deus aqui. E estou aqui hoje para trazer a palavra de Deus para falar para vocês sobre o ano da fé que estamos vivendo agora, que o Papa Bento XVI proclamou, que vamos celebrar em celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. E eu li a homilia do Papa, que ele fez a abertura, uma missa de abertura do ano de fé. E vocês conhecem o nosso Papa, né? Ele é daquele que você lê um trecho e tem que reler e reler várias vezes. Mas ele é um homem muito sábio. A gente tem que rezar muito para o nosso Papa, porque ele é realmente a rocha que guia a nossa igreja. Porque nesses tempos difíceis, ele precisa toda a nossa oração. Então, eu queria pedir para todos aqui rezarem para o Papa. Deus me tocou para falar isso. Queria perguntar para vocês, por que vocês acham que o Papa proclamou um ano de fé? Tem fé? Porque ninguém não tem fé? Ou tá precisando de fé? O que mais? Renovar. Porque quem aqui sabe o que aconteceu no Concílio Vaticano II? É meio difícil, né? Essas coisas entram parecem uns 3 graus acima de nós, né? Porque entra em documento, Papa que fala muito difícil, né? É difícil entender, realmente. Mas, se você resumir o Vaticano II, ele fala, o Papa Bento XVI falou que o Vaticano II foi feito para transmitir a fé de uma forma nova para o homem do dia de hoje. Então, naquela época, né, 1963, o Papa João 23, ele convocou os bispos do mundo inteiro, porque eles precisavam mudar a igreja para poder transmitir a fé para o homem contemporâneo, né? E por que eu achava isso bem estranho, porque o Papa falou isso aqui, ó. O Concílio Vaticano II não quis colocar a fé como tema de um documento específico. Então, não foi falado de fé no Concílio Vaticano II, não teve um documento sobre tratado, né, um tratado sobre a fé. E, no entanto, o concílio esteve inteiramente animado pela consciência e pelo desejo de ter que, por assim dizer, imergir mais uma vez no mistério cristão, para poder propô-lo novamente e eficazmente para o homem contemporâneo. Repetir mais uma vez. Imergir mais uma vez no mistério cristão, para poder propô-lo novamente e eficazmente para o homem contemporâneo. Então, depois de 1900 anos depois de Cristo, mais ou menos, a igreja teve que achar uma nova forma de ensinar para as pessoas quem é Jesus. Essa pergunta, quem é Jesus? Parece que a gente esquece, né? A gente esquece muito fácil quem é Jesus. É a pergunta quantos livros foram escritos para falar quem é Jesus? Se vocês vão perguntar para todo mundo aqui quem é Jesus, um vai falar uma coisa, a Inês vai falar outra coisa, o Júnior fala também outra coisa. Tudo na mesma coisa, mas ao mesmo tempo diferente. Porque, na verdade, se você for ver, como diz São Paulo, diz que Jesus é todas as coisas para todos os homens. Então, Jesus para você deve ser, e Ele é, mas para você deve ser todas as coisas na sua vida, para todos os homens. Quer dizer que Ele é o trabalho, Jesus que me guia pelo trabalho, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, nada foi feito sem Ele. Então, nós nos encontramos em Jesus. A gente tem uma música em inglês do Michael W. Smith que ele fala assim:
Jesus, I have forgotten the words you have spoken. Promises that burned within my heart have now grown dim. Jesus, eu esqueci as palavras que você falou para mim. As promessas que queimavam dentro do meu coração agora se apagaram. A gente esquece das promessas que Jesus fala. Eu acho que eu já recebi, não sei, não tem como contar, acho 1000 promessas que Jesus já me falou. Se você me pedir para eu contar para você 10, eu vou ter dificuldade, porque eu sou meio burro. Esqueço. Não sei por que é difícil lembrar de Jesus. Não sei por quê. Mas o Papa fala que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um deserto no tempo agora. Por isso que quando você ouvir falar de ano de fé, o Papa ele vai ficar falando só de nova evangelização. Porque o mundo, depois que foi evangelizado, já todo mundo já sabe que existe quase todo mundo já sabe que existe Cristo, né? Que sabe do nome de Jesus, pelo menos, né? Viu na internet, tem comunicação, né? Você pode saber de uma coisa que aconteceu lá na China, como eu fiquei sabendo que teve um bispo chinês lá que se levantou, né? Ele e os seus seguidores lá foram presos, né? Uma coisa assim. Perseguidos, né? Então a gente sabe de uma coisa que está acontecendo lá na China, dentro da Igreja Católica, lá o bispo, né, levantou lá. Então, muitos já sabem de quem é Jesus, mas nós somos muito ocupados, nós estamos muito busy nesses dias para lembrar disso. Temos muitas coisas pequenas que distraem de Jesus, é por isso que a gente esquece. Tem um monge que viveu muito tempo atrás, não lembro quando que era o tempo, mas o nome dele era Brother Lawrence, irmão Lawrence. Ele não era padre, né? Eu acho que eu já falei dele, que ele escreveu várias cartas para um outro padre que foi buscar conselho com ele, e ele destaca muito a humildade dele. Ele é um homem muito santo, mas ele falava sempre sobre praticar a presença de Deus. Ele falava assim que só pela fé você pode chegar a um alto grau de santidade. Só pela fé, Ele explicava a fé como você falar com Deus o tempo inteiro. E ele até falava assim, por que você vai desligar? A gente fala de oração como pegar o telefone e ligar para Deus, né? Discar o número de Deus e conversar com Deus. Ele fala assim, por que você desligar essa conversa com Deus, que é maravilhosa conversa com Deus, por que você vai desligar o telefone? E ele praticava isso. Ele falava assim, se eu pegar aqui um palito do chão e dar glória a Deus, é a mesma coisa de eu chegar e pregar para 10.000 pessoas e dar glória a Deus. Para ele era o mesmo sentimento de expressar a fé dele para Deus, sempre colocar Deus na cabeça. Ele fala assim que as pessoas, né, como eu já falei, a gente deixa muitas coisinhas entrar no meio de Deus. Então a gente fala, ok, agora rezei, desliguei, fechei a Bíblia e eu vou continuar no meu dia, muitas vezes, e esqueço de Deus. Esqueço da palavra que eu acabei de ler. Eu li 3 vezes uma palavra, depois eu não medito a palavra. E aquela palavra ela vai com o vento, né? A gente passa por um ouvido, né? E sai pelo outro. E ele... Brother Lawrence, ele não deixava, ele lutava. Ele falava assim que depois de um tempo você fica mais fácil você não esquecer de Deus. Tem que praticar, por isso que ele fala praticando a presença de Deus, para não esquecer. Porque Jesus, ele não esquece de nós. Fala para o seu irmão do seu lado, Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Muitas vezes a gente Jesus não esqueceu de você. Depois que a gente cai em algum pecado, quantas vezes já aconteceu? Quem aqui já aconteceu de ter esse sentimento de cair num pecado e pensar que eu estraguei a obra, né? Deus estava fazendo uma coisa tão bonita e eu
acabei com a obra. Agora não tem mais jeito. Eu saí da igreja, muitas pessoas, né, afastam da igreja católica ou vão para outros caminhos. Eu tive amigos que entraram na droga, mas assim, com a ajuda de Deus, com a oração das pessoas, voltaram para a igreja católica, né? E como testemunho que Deus Ele não esquece da pessoa, não tem jeito. Ele não esquece de você. Se você afasta dele, se você tem dificuldade de rezar, você para de rezar, ele ainda está trabalhando em você. Ele está sempre junto com você. Eu tenho muita dificuldade, eu já tive muita dificuldade em, assim, parece que acreditar que Deus está comigo. Vocês já sentiram isso? Já. Isso é falta de fé. Porque a fé é conhecer Jesus. Quando Pedro ele foi chamado para seguir Jesus, né? Jesus ele estava no barco pescando, né? Ele falou: vem, segue-me. E ali despertou dentro de Pedro uma vontade de conhecer quem é aquele homem, pela aquela palavra, aquele chamado, a vocação dele. É interessante, o Papa, ele fala que, ele explica para nós aqui, deixa eu falar exatamente o que ele falou. Jesus é o centro da fé cristã. O cristão, ele crê em Deus através de Jesus Cristo, que nos revelou a face de Deus. Ele é o cumprimento das Escrituras e seu intérprete definitivo. Jesus Cristo não é apenas o objeto de fé, mas, como diz a carta aos Hebreus, Ele é aquele que em nós começa e completa a obra da fé. Ou como diz o Salmo 137, versículo 8: o Senhor completará o que em meu auxílio começou. O Senhor, eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Então Jesus, ele não abandona nenhuma obra. Ele é aquele trabalhador fiel. Começa uma obra e ele termina. Vamos abrir a palavra no Marcos 4. Versículo, deixa eu ver. Qual que é? Marcos 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Mesma página, 1327. 1327, Rafa. Eu vou ler. Para aí um Versículo pouquinho. 35. 35. Capítulo 4. Tá. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outros embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa